Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Comunica às 7 da matina, aqui no canal Comunicação Resolutiva. Hoje eu vou falar sobre os 10 erros inaceitáveis que acabam com a satisfação dos seus pacientes. Vocês que estão aqui me acompanhando, meu nome é André, e vocês sabem que aqui o canal, sobretudo esse programa Comunica às 7 da matina, vai trazer tudo o que você, profissional de saúde, precisa saber para se comunicar com impacto e segurança, para elevar a satisfação dos seus pacientes e faturar até 3 vezes mais com isso. Muito bem, falar sobre satisfação dos pacientes. Primeiro de tudo, por que falar sobre satisfação dos pacientes? Pacientes satisfeitos, eles se tornam pacientes mais positivos e engajados no tratamento, que é o que nós queremos. Isso é possível, a comunicação nos ajuda nisso. A segunda coisa, pacientes mais satisfeitos indicam mais o nosso serviço. Como consequência, somos mais reconhecidos, somos mais admirados e, claro, faturamos mais com isso, porque mais pessoas vão procurar o nosso serviço e o nosso serviço, claro, vai ter um ticket, vamos dizer, um valor, o seu valor ele pode aumentar e as pessoas ainda vão continuar te procurando. Então é sobre isso que nós vamos falar. Agora a questão que eu vou falar hoje sobre satisfação, na verdade é interessante vocês saberem sobre o que deixa os pacientes insatisfeitos. Por que insatisfeitos? São coisas que a gente comete como profissionais de saúde e nós não percebemos. Não é algo que alguém ensina para a gente nas faculdades, nas universidades, em cursos. A gente sempre está muito ligado a só estudar a parte técnica, mas é importante entender a parte de relacionamento humano, de comunicação, de psicologia. Tudo isso faz o nosso serviço ser de maior qualidade. Então, olha só, se você acompanhar a live aqui do começo ao fim e saber quais são eles e insistir nesses erros, vai ficar muito difícil você conseguir gerar o máximo de satisfação nos seus pacientes. E você pode até perdê-los. Perder os seus pacientes por causa de algo que não está ligado à sua técnica, ao que você poderia fazer ali para aliviar a dor, melhorar a função, a nossa parte técnica. Então, saber sobre esses erros vai te tornar um profissional ainda melhor. E você que me acompanhar aqui até o fim, depois dos 10 itens, eu vou dar a dica de um livro que vai te ajudar muito a gerar satisfação dos seus pacientes. Combinado? Então vamos lá? Me acompanhem aqui. Qual que é o primeiro erro que eu vejo inaceitável? É tratar sem avaliar, sem entender o que se passa com esse paciente. Entender a natureza do problema dele. Eu costumo dizer, lá na Avanço Fisioterapia, que é a minha clínica, que o nosso papel é entender o problema deles. Nem todos os pacientes a gente consegue solucionar com a nossa técnica, com o que a gente faz como fisioterapeutas. Nós não vamos resolver as dores do mundo, mas com certeza a gente consegue entender a natureza do problema dele. Por que a dor está surgindo? Por que ela está persistindo? Por que ela não passou ainda? É o que as pessoas querem saber. Então, a gente dedica tempo e, claro, a capacidade técnica, todas as competências técnicas e competências comunicativas, porque a gente vai ter que comunicar com eles para entender o problema deles, escutar o que tem que ser dito. Então, eu vejo como um erro inaceitável são aqueles profissionais que buscam querer aliviar a dor a todo custo sem entender o que está acontecendo. Senão vai virar um tratamento tentativa e erro. E isso reduz muito o reconhecimento pelo nosso serviço. As pessoas veem o nosso serviço como se fosse uma execução, uma técnica, e não é. Até profissionais, vamos dizer, técnicos mesmo, por exemplo, um encanador. Quando você tem uma infiltração na sua casa, o encanador, ele não chega batendo martelo para tudo quanto é lado para saber onde que está o problema. Ele para, te pergunta o que está acontecendo, desde quando aquilo começou, ele abre o registro, ele fecha, ele bate na parede, ou seja, ele usa as investigações pertinentes na profissão dele para chegar para você e falar, olha, a origem do problema está naquele registro, ou aquela telha quebrada, entende? E nós, profissionais de saúde, também temos uma boa semelhança com isso.
Nós precisamos entender a pessoa por trás dos problemas, precisamos entender a nossa competência técnica, qualquer que seja a sua área de atuação, investigar, testar, até o ponto de você dar o seu parecer. Primeiro erro inaceitável, se você comete, está na hora de começar a corrigir, que é não começar a tratar sem avaliar seu paciente. Você entender a natureza do problema dele, você entender o perfil desse paciente. Combinado? Faz toda a diferença. Eu tenho certeza que os pacientes valorizam muito isso. E se você quer ser reconhecido, faturar mais, gerar satisfação dos seus pacientes, é preciso avaliar, ok? Vamos lá, segundo erro. Tá vendo? Aqui é rápido e rasteiro, a coisa é assim, ligeira. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui uma mensagem, interagir comigo. Você pode até deixar depois o seu comentário aqui embaixo, porque isso pode ajudar também outras pessoas com algum erro que talvez eu não tenha aqui citado dentro desses 10, ok? Muito bem, o segundo erro é não ser individual o tratamento. O mesmo tratamento para todo mundo, uma receita de bolo para todo mundo. Não precisa ser assim. Isso desvaloriza o seu serviço. Os pacientes, eles querem se sentir importantes, exclusivos, e eles percebem quando a gente faz o mesmo tratamento para todo mundo. E esse erro, vocês vão perceber, está muito ligado com o primeiro, porque se você não avalia, o que te resta é fazer um tratamento meio genérico. Alguém aí gosta de usar algum remédio genérico? Nenhum paciente valoriza o genérico. E aí, será que você é visto como um tratamento genérico? Eu espero que não. Seu tratamento pode ser a melhor escolha para ela, pode ser original, pode ser personalizado. Então, cuidado com os protocolos. Tá? Protocolos estão aí para nos guiar, mas não quer dizer que você vai usar para vários pacientes, por exemplo, com dor no ombro, ficar fazendo sempre manguito e sempre erguendo o braço, deitado na maca. Percebem? Assim, isso eu estou falando da parte da fisioterapia, mas eu tenho certeza, se você que está me acompanhando aqui é um profissional de educação física, você sabe que tem algumas receitinhas de bolo. Se você é médico, você sabe que muitos colegas vão prescrever mesmo medicamento, assim, sem mal escutar o paciente. Então, cuidado com os protocolos. Se você quer ser valorizado, você consegue fazer muito melhor do que isso. E para isso, para você melhorar esse erro, para evitar, claro, considere a preferência dos pacientes. Considere a idade desse paciente. Quando eu falo sobre comunicação, a preferência é você fazer perguntas e enxergar nas respostas deles o que é que eles têm de mais valioso. O que é que eles têm que já fizeram e não deu certo? O que é que eles já fizeram e deu certo? Isso tem a ver com a preferência, o objetivo que ele tem, a expectativa que ele tem com o seu serviço. Isso são as preferências. Isso está naquele pilar que todos nós profissionais de saúde sabemos, que é a prática baseada em evidência. Então, a melhor evidência disponível, preferência do paciente. Então, são coisas que a gente precisa realmente colocar em prática, tá? Não quer dizer que a gente tem que dar só o que o paciente quer. A gente também tem que entregar o que ele precisa, tá? Então, assim, pelo menos considere a preferência deles. Isso vai evitar com que não seja algo individual, que seja algo geral. E da mesma forma, também ajustar a sua fala. Quando eu falo de comunicação, a gente tem que considerar que cada pessoa ele tem um nível socioeconômico, sociocultural. Tem um paciente, cada um tem a sua história. Então, quando você fala com um idoso, você vai ajustar a sua linguagem de uma forma mais individual, específica para aquele público. Para uma criança, a mesma coisa. Para um jovem, para um homem, para uma mulher. Então, a gente pode ajustar também a nossa comunicação para ela se tornar mais individual. Pensem nisso, ok? Falamos sobre 2 erros inaceitáveis. Agora, o terceiro erro. Ficar alternando profissionais no tratamento de um mesmo paciente. Alguns modelos de negócio, modelos de serviço na saúde,
que precisam de recorrências ficam alternando os profissionais que atendem. Quantas vezes pacientes já me procuraram com a insatisfação dizendo o seguinte: você vai lá naquele serviço, você não sabe nem quem vai te atender no dia. São geralmente pacientes que nem se lembram o nome do profissional ou da profissional que atendeu. Ah, aquele menino, aquela menina, não falam nem o nome da pessoa. Isso reflete uma insatisfação com aquele serviço, porque falta organização, né? Falta um modelo de serviço que contemple a satisfação do paciente. Isso é algo óbvio. Se você ler um artigo falando sobre satisfação dos pacientes atendidos pela fisioterapia musculoesquelética, se você aqui quiser esse artigo, pode me mandar. Tem 2 artigos nesse sentido, que eu inclusive já fiz 2 lives com esse tema. E nesses artigos mostra questionários, perguntaram para os pacientes o que foi determinante na satisfação com aquele serviço. As pessoas falavam sobre o profissional e gostar de ser atendido individualmente, de ter um tempo maior na consulta e de não ficar alternando os profissionais. Gostar de ser sempre atendido pela mesma pessoa. Então, se o seu serviço, se o seu modelo de negócio tem essa alternância, e eu entendo que pelo menos dentro da fisioterapia, algumas clínicas que atendem por convênio têm uma baixa remuneração e por isso tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo, eu até entendo, mas eu não concordo. Eu entendo. Por que eu entendo? Porque eu sei que é cruel isso, a gente precisa ter um atendimento, como alguns pacientes falam, fast food, várias pessoas ao mesmo tempo curtinho. Só que se você quer, de fato, elevar o seu faturamento, ganhar mais, ser mais reconhecido, levar mais satisfação para os seus pacientes, não é esse modelo que vai alavancar a sua carreira, tá? Como empresário ou como funcionário que trabalha num sistema assim, tá? Então, com conhecimento, por exemplo, que eu trago aqui no canal, são os primeiros passos que você pode dar para sair desse sistema cruel. Eu hoje consigo viver de consultas particulares. Eu hoje consigo contratar parceiros de trabalho que estão aí também conseguindo fazer um trabalho de qualidade. E isso precisa ser individual e, de preferência, o mesmo profissional acompanhar do início ao fim do tratamento. Combinado? Então, esse é um ponto que as pessoas querem se sentir importantes e exclusivas. Elas querem se identificar com uma pessoa. Porque a melhora, de fato, o resultado terapêutico, ele vai além das condições específicas da profissão. Existem condições inespecíficas também que levam à melhora. Essas condições inespecíficas estão muito também presentes no relacionamento interpessoal, na confiança, na comunicação, porque a gente acha que tudo que melhora são só nossas técnicas, mas vai muito além disso, tá bom? Vocês aprenderam então aqui três erros inaceitáveis. Vamos para o quarto. O quarto erro inaceitável é você atender com consultas rápidas, demonstrar que você está atendendo com pressa ao seu paciente. Isso é inaceitável. Vem a calhar o que a gente acabou de falar. Ah, mas vocês vão me falar assim, André, mas eu atendo por convênio, é cruel. Ganho R$5, R$10 por hora. Eu sei, é cruel. Mas às vezes não. Uma mudança, para ela acontecer, ela dói na gente. Gera insegurança, incertezas, mas ela tem que acontecer. Se você que está aqui me escutando, eu sei que você é um profissional diferenciado. Você busca mudança, você ama a profissão. Então você precisa realmente dar o seu melhor e receber em troca tudo que você estuda, tudo que você dedica de tempo e dinheiro nos cursos, em capacitação. Você tem que colocar isso em prática e é possível. Se já deu certo para mim, se está dando certo para outros colegas, não vai ser diferente com você. Então, atenda com tempo suficiente para a pessoa ficar satisfeita. Eu, André,
Isso é meu, não está escrito em nenhum lugar, mas eu vejo que entre 30 a 40 minutos é o mínimo para uma consulta fisioterapêutica. Vocês já perceberam que os pacientes, eles vão num atendimento por convênio já sabendo, ou pelo menos aceitando o fato de serem tratados assim de forma rápida, ou em série, ou entra e sai da consulta, né? sem o profissional às vezes nem olhar no olho, sem mesmo tocar. Então, isso não precisaria ser assim. Será que você consegue prestar um ótimo serviço, mesmo sendo no início por convênio? Eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguir migrar para consultas particulares, né? Por valorizar o seu serviço, tornar ele mais escasso. Porque as pessoas, de fato, elas querem o melhor. Ninguém quer uma coisa mais ou menos. Todo mundo quer o melhor. Agora, você tem que justificar o porquê que essa pessoa pode ter o melhor. E talvez seja aí com você. E esses pequenos fatores que eu estou mostrando aqui de erros é o que muitos profissionais cometem sem ao menos saber disso. E se você demonstra na sua divulgação do seu serviço que o que você oferece não contempla esses erros inaceitáveis ou erros básicos, a pessoa vai gostar mais de você, porque ela já vai saber que ele é um serviço de qualidade. Ela sabe que ela vai ser atendida individualmente, que são consultas suficientes, com tempo suficiente para entender o problema dela e devolver, entregar solução. Então, pessoal, o tempo é precioso. Isso nos artigos que eu falei sobre satisfação dos pacientes, eles citam tempo suficiente para a consulta. E se você atende com pressa, eu já atendi com pressa, é desconfortável. Às vezes com pressa porque a gente geriu mal o tempo e acabou entrando na consulta de outra pessoa que estava esperando. Essa pessoa sai do seu consultório insatisfeita, mesmo você prescrevendo o melhor exercício. Se você é nutricionista, a melhor dieta. Se você é médico, a melhor orientação ou prescrição medicamentosa, que seja. Essa pessoa poderia sair de lá muito diferente se tivesse essa organização de tempo. E ela, com certeza, lembrará de você. Ou, se você atendeu com pressa, ela poderia lembrar de você se tivesse um tempo suficiente naquela consulta. Então, pouco tempo disponível acaba com a satisfação dos seus pacientes. Vamos para o quinto erro. Ao mesmo tempo que básico, ele é inaceitável, que é mexer no celular durante a sua consulta. Se você é um profissional que vai fazer uma técnica e fica mexendo no celular, isso pode acabar com a satisfação. Tem pacientes que saem da consulta imediatamente e tem aqueles que vão para casa com essa insatisfação e isso reflete nesse paciente nem te responder depois, nem voltar na sua consulta depois, desistir do tratamento por causa de uma coisa básica, como mexer no celular, o que demonstra uma falta de compromisso, vamos dizer assim, mexer no celular durante a consulta é um desrespeito, é a melhor palavra. E eu digo isso, pessoal, que eu já atendi com frequência aqui em Brasília, pessoas que me procuraram e que falaram, olha, você acredita? O profissional ia fazer uma técnica lá de terapia manual comigo e quando eu fui olhar ele estava com uma mão e a outra estava olhando o celular. Cara, profissional que atende individualmente, que dedica tempo, que tem uma formação boa, provavelmente, que tem um valor honorário de consulta relativamente bom, eu acredito. Uma paciente disposta a investir ali para ter o problema resolvido ou a direção do tratamento dada, não ter ao menos voltado nesse profissional por causa de apenas do celular. Olha que coisa. Não quer dizer que você não vai pegar no seu celular. Tanto é que eu uso o celular na minha consulta para filmar os pacientes se exercitando e enviar para eles por WhatsApp. Porque eu vejo que isso aumenta a satisfação deles. Porque reduz um atrito. Quando eu falo atrito, são potenciais problemas. Então eu reduzo um potencial problema ao saber que os pacientes tendem a esquecer o que eu oriento para eles fazerem em casa. Portanto, eu filmo o que ele está fazendo.
E aí é o momento que eu pego no celular. Mas em nenhum momento eu vou ficar respondendo o paciente, não. Se algum dia isso acontecer, eu vou pedir permissão para ele. Ou atender uma ligação. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso, mas se tiver uma urgência, por exemplo, eu vou falar, olha, você me desculpa, eu posso atender dessa vez? É importante por causa disso, disso, disso. É uma condição de família. Agora, não faça isso. Não faça isso. É a dica que eu dou para vocês. Tá? Vocês podem perder os seus pacientes fazendo isso. E são coisas que a gente faz, às vezes, sem saber. Olha só, quantas pessoas fazem isso sem saber que isso é tão prejudicial. Tá bom? Sexto erro, demonstrar insegurança. Demonstrar insegurança na sua fala, na sua forma de atender. Como que a insegurança fica clara na nossa consulta? Por meio do nosso corpo e por meio das nossas palavras. A comunicação expressa, falada, ou a comunicação corporal. Como que eu percebo muito uma insegurança em alguém? Quando ela costuma repetir, eu acho que, eu acho que é assim, eu acho que tal. Se eu me coloco no lugar dos pacientes e eu vejo algum profissional falando um momento importante de uma recomendação, de um parecer, ficar falando eu acho que mais de uma vez, eu sei que ele não está seguro na fala. Isso tende a reduzir a credibilidade, a confiança no que ele está te recomendando. Como consequência, deixa eu procurar outras opiniões. Ou como consequência, eu nem vou voltar nessa pessoa. Talvez ela não saiba direcionar a solução que eu preciso. Eu não vou perder o meu tempo. É assim que um paciente pensa. Eu acho que, às vezes, sai tão natural, tão assim, imperceptível. E se você começar a perceber, eu acho que, você vai notar como que isso soa na gente como algo que leva à insegurança. Além do eu acho que, a questão do contato visual. É interessante, eu estou aqui olhando para o centro da webcam que está aqui na minha frente. E durante a consulta de vocês, você vai olhar no olho dos seus pacientes. Sobretudo no momento de falar uma coisa importante. Isso demonstra a segurança. Você não está fugindo com o olhar. Você não está toda hora olhando para os lados, colocando a mão na cara, né, virando de lado ou cruzando seus braços. São pequenos detalhes que a nossa fala e o nosso corpo demonstram a insegurança que está presente na gente. Não quer dizer que a gente tem que saber de tudo nessa vida. Essa falta de firmeza que acontece, ela é natural. Agora, a gente não precisa demonstrar isso. E se você não sabe de algo, por exemplo, eu atendi uma paciente com uma doença autoimune que eu nem saberia, eu não sabia o nome, eu nunca tinha escutado, né? Algo muito frequente para mim. São aqueles nomes, sobrenomes de quem descobriu a condição. E aí eu demonstrei curiosidade. Por que eu não vou falar com ela que eu sei sobre isso? Eu vou falar assim, é mesmo? Me conta um pouco mais sobre isso. Não é algo muito comum aqui. Então, primeiro, que ela demonstrou que de fato eu não sabia, mas eu demonstrei curiosidade para saber o que era de fato isso. E eu ainda demonstrei o seguinte, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque eu sei que eu vou conseguir te ajudar melhor. Ao invés de eu falar, eu acho que é assim, eu acho que é assado, ou ficar assim, demonstrando que eu sei sobre o assunto, mas o meu corpo ia demonstrar uma coisa diferente. Sobretudo, se ela me fizesse aqui uma pergunta a respeito do assunto, e eu ia começar a gaguejar. Olha só, gaguejar também demonstra uma falta de segurança, uma falta de firmeza. Então aqui a gente está falando sobre os 10 erros inaceitáveis que profissionais de saúde cometem e que acabam com a satisfação dos pacientes. E são erros que todos nós podemos melhorar, modificar, tá bom? Esse foi o erro, então, sexto erro. Vamos para o sétimo erro. Trazer mais problemas para os problemas dos pacientes. As pessoas nos procuram porque elas querem o problema resolvido. Então, por favor, não complique mais a vida dessa pessoa. Ela provavelmente está vivendo numa condição, ela está vivendo numa condição de incertezas, de dúvidas. Ela está com um lado emocional muito exacerbado.
E isso influencia muito nas tomadas de decisão dela. Até a maneira dela enxergar como que vai ser a vida dela daí para frente. Se você, mesmo que de forma, assim, quase que inconsciente, coloca mais problemas nos problemas delas, que é o que a gente chama de efeito nocebo, essa pessoa pode ficar muito insatisfeita. Ela pode nem voltar na sua consulta por conta disso. Então não crie problema. Como profissional de saúde, qualquer que seja a sua área de atuação, descomplique, simplifique nas palavras, no incentivo. E outra dica que eu dou aqui para vocês, foque nos fatores que são modificáveis. Vou repetir, foque nos fatores modificáveis, aquilo que depende de você, profissional, ou que depende do paciente, modificar. Porque se você sempre foca em efeitos, em condições não modificáveis necessariamente, essa pessoa vai sempre achar que ela está fadada a ter o problema que ela tem. Por exemplo, você tem uma perna maior do que a outra. Não, tudo bem, mas você vai fazer a perna dela crescer? Tem um professor que é muito conhecido nosso, ele fala, então a solução é serrar a outra perna da pessoa? Não é isso, gente. Você só vai ter a sua dor melhorada quando você emagrecer. Poxa, talvez isso nunca aconteça. Sejamos sinceros, né? Sejamos sinceros. Então, assim, o que você tem nas suas mãos, na sua área de atuação, que de fato pode modificar? E a gente modifica, além do físico, a gente modifica o cenário que a pessoa está, de problema para um cenário de solução. Por isso que a comunicação ela é importante. Ela é capaz de acessar e transformar um mundo de problemas onde você pode mostrar que tem uma luz do fim do túnel. Então, seja sincero com o seu paciente, não foque em fatores não modificáveis, senão o problema ele vai parecer intransponível, tá bom? Vamos juntos aqui para o 8º erro, que é o erro que é comum, me incomoda bastante e eu acredito que já deve ter acontecido também contigo. Eu evito ao máximo, que é querer segurar o paciente, querer ficar segurando o paciente, mesmo se você percebe que não vai conseguir ajudá-lo. Não, vira uma tentativa e erro, vamos ver se vai dar certo. Isso acontece muito quando o erro número 1 aconteceu também primeiro, onde você não avaliou como deveria avaliar, quando não é uma coisa individual, segundo erro, quando você não dispôs tempo suficiente para entender o problema e direcionar nos tratamentos, então acaba que você fica assim, às vezes querendo fazer mais consultas com a pessoa e ela não está melhorando. Então seja sincero quando você não é capaz de melhorar o problema do seu paciente. E lembre, a gente pode ajudar todas as pessoas que estão conosco. A gente ajuda com orientação, com firmeza, com segurança, dando uma orientação como se nós estivéssemos no lugar dele. Então, assim, se você percebe que tudo que você sabe, tudo que você é capaz de ajudá-lo não é o suficiente, seja sincero. Não busque ficar criando recorrência em atendimentos de pessoas que não vão melhorar contigo. Tá? Encaminhe para um profissional que possa ajustar melhor, oferecer mais próximo à solução que ele precisa. Os pacientes vão ficar satisfeitos com isso, eu tenho certeza. Tem alguns pacientes que indicam pacientes para a gente quando a gente direcionou para a solução que ele tanto buscava, mesmo que não seja de fato com você. As pessoas querem pessoas éticas, pessoas sinceras, transparentes, que querem de fato a solução dela, e não ficar ganhando dinheiro sabendo que você não é a melhor pessoa para ajudá-la. E eu sinto isso, sabe? Eu tenho no meu modelo de serviço o seguinte, eu busco oferecer soluções, que seja comigo ou com outra pessoa, mas soluções. É uma espécie de consultoria, é o que eu falo com eles. E com o mínimo de consultas possível. Se eu conseguir melhorar com uma, com duas, com 5, beleza. 5 é mais ou menos a média que eu busco. E quando a pessoa já está com condições de alta, eu sou sincero com ela. Eu falo, olha, você cumpriu as etapas, olha só, aqui na sua avaliação,
Esse era o seu objetivo, né? A sua expectativa individual. Você conseguiu estar aqui. Algumas pessoas agradecem, outras pessoas falam, olha, que legal, mas eu estou me sentindo tão bem, eu posso continuar com vocês? Eu falo, pode, claro, mas aqui a nossa missão é ter a maior clareza possível. Você chegou onde você queria chegar, então agora a gente vai começar uma segunda linha de cuidado, uma nova etapa. É importante que ela sinta que ela fechou uma porta e vai abrir outra. Sabe por quê? Eu já sofri muito com isso e eu cometi esse erro e eu não sabia. Eu ficava, a pessoa já tinha melhorado, mas eu não comunicava isso com ela. Então eu ficava atendendo, e aí às vezes a pessoa falava assim, André, eu não vou ter alta, não? Já não era para eu ter tido alta? Isso doía demais em mim, porque demonstrava uma falta de clareza e de transparência. Ficava parecendo que eu estava segurando essa paciente. Então eu recomendo para você clareza na fala. Não cometa esse erro que pode ser inaceitável no quesito satisfação dos seus pacientes. Tá bom? Eu tenho certeza que você pode até faturar mais com isso. Financeiramente você vai faturar mais. Porque essa pessoa que você recuperou de uma forma clara e rápida, quem sabe, ela vai te indicar outros pacientes. Porque raros são os profissionais que fazem isso. Tá? Legal. Muito bem, então seja sincero e foque, pessoal, aproveitando esse assunto, foque na solução. Qualquer que seja a sua área de atuação, se você trabalha como a Kenny aqui, com atendimento individual ou também com Pilates, né? Se você, como a Beatriz aqui, que é uma ortodontista, foque na solução. Não foque numa técnica A, B ou C, não foque só num produto específico, num serviço específico, foque no que o seu serviço é capaz de levá-lo. E alinhe o destino final dele, o objetivo final dele, com o que a missão da sua empresa. Por exemplo, na Avance a gente busca solução. Focar a sua missão nos métodos que você usa, como o método Mackenzie, método Pilates, pode não ser o suficiente para alinhar muito bem isso. Você pode ter um método Mackenzie, um método Pilates, ou no caso do dentista ali, o Invisalign, mas oferecer uma solução, que é ter a estética, por exemplo, do sorriso em 2 anos, em 1 ano, em 3 meses, enfim, eu não sei ao certo. Ou você pode ter o método Pilates e entregar, de fato, o que elas mais querem, que é ter leveza, que é ter algo de preferência mensurável, sabe? Ter a vida, vamos dizer, a flexibilidade, conseguir tocar a pontinha da mão nos pés em algo, por exemplo, em 2 meses, coisas assim que vocês, claro, que vocês vão determinar isso, mas isso faz as pessoas sentirem que foi uma ótima escolha ter te procurado, ao invés de ter procurado por um método. Entende? Até porque ficar focando muito no método faz você ser muito comparado. E o destino final que você leva, ele não é comparável. Ele não é comparável. Tá bom? Vamos lá. Vamos, então, a gente estava aqui no 8º, agora vamos para o 9º, já na reta final. Muito cuidado, olha, muito cuidado com aquela fala que demonstra uma superioridade, uma soberba. Eu sei que, com o passar dos anos, a gente vai começando a perceber que a gente consegue ter uma expertise melhor, a gente consegue ajudar mais as pessoas, mas não quer dizer que a gente é superior a elas, ou que a gente sabe melhor que outros colegas de profissão que fazem mais ou menos um trabalho parecido. A gente não sabe mais do que ele e a gente não é melhor do que eles. Cuidado com essa tendência de soberba, esse excesso de autoridade. Quando eu digo soberba, nenhum paciente gosta de alguém que fica falando só o que ele deve fazer e sem o paciente entender muito bem o porquê que ele tem que fazer aquilo. Aquele profissional que quer sempre estar certo. É uma soberba, uma superioridade excessiva. Então, se você quer ser um comunicador resolutivo, saiba que a gente tem que escutar muitos pacientes. Você tem que valorizar a história dele. Você não pode... Recomendo que você não julgue a história dele, não julgue o porquê que ele pensa e age da maneira que age. Ele tem as suas razões para isso.
Nós não somos superiores. O nosso papel está ali para interpretar o que ele tem a nos dizer. E se você se colocar próximo, diminuir essa tendência de superioridade, de autoridade excessiva, ele vai ficar mais satisfeito. Ele vai ficar mais satisfeito porque ele vai fazer parte das decisões, ele vai se tornar mais aberto para te contar coisas que ele não contaria se você ficasse ali realmente muito de soberba ou assim com a posição de não querer escutá-lo. Então, busque esse diálogo, busque escutar, busque estimular com que ele faça perguntas para você. Esse é um termômetro que eu ensino no método Comunicação Resolutiva. Um termômetro, quando eu vejo que o paciente está conectando comigo, é quando ele faz perguntas para mim. E não só quando ele me escuta. Quando ele faz pergunta, eu pergunto, faz sentido isso que eu estou te falando? Você tem alguma pergunta para me fazer? Quando eles começam a interagir, pode ter certeza que esse paciente está num processo de ficar encantado com o nosso serviço. Porque somos educadores, mais do que profissionais de saúde, nós somos educadores de hábitos. Somos profissionais que estão ali para entender a pessoa por trás do problema dela. Ler nas entrelinhas, a leitura do paciente, ler nas entrelinhas, tá? Então, cuidado com essa autoridade excessiva. Mesmo que nós não concordamos com a atitude ou uma crença do paciente, não quer dizer que a gente tem que jogar isso na cara dele de forma nenhuma, mesmo que por dentro você fala, gente, não faz sentido nenhum, essa pessoa tá maluca, ela não sabe o que ela tá falando, mas, gente, isso é nosso, a gente não pode comunicar de forma nenhuma isso, tá? Então, cuidado com a soberba, cuidado com a superioridade. Eu vejo profissionais muito bons tecnicamente e que não valorizam o que a pessoa tem a dizer. Legal, eu tenho só mais um ponto, o 10º. Deixa eu só ver o que a Beatriz falou aqui. Tenho percebido cada vez mais que os pacientes não querem saber de que forma vamos atingir a melhora. Eles só querem saber o resultado final. Exato, exato. Eu aprendi muito isso no futebol. No futebol, quando eu morava em Belo Horizonte, trabalhei no Atlético Mineiro, eu percebia que os jogadores, eles só queriam estar em campo. Eles não se importavam se era com massagem, lá com massagista, se era com fisioterapeuta, se era com remédio, se era com injeção, ou se era num curandeiro, num benzedeiro. Gente, eu aprendi muito com isso, porque eu achava que era só a gente que era o responsável pela melhora, que a gente tinha que levantar a nossa bandeira e falar, exercício é que cura. De fato, tem um grande benefício, mas as pessoas, elas valorizam muito mais o destino final. A gente tem que focar que o nosso serviço faz ele chegar no destino final dele. Os meios, vamos dizer, os veículos, os entregáveis, cada profissional tem o seu. E eu ficava espantado que algumas condições muito parecidas melhoravam com técnicas diferentes. Então eu ficava assim, gente, será que é a técnica mesmo que faz toda a diferença? Tem algo além aí. E esse foi até um dos temperos, um dos ingredientes que me fez pesquisar tanto sobre psicologia e comunicação, porque eu via que tinha algo em comum naqueles profissionais que ajudavam aos resultados acontecerem. E esse algo em comum era a maneira de comunicar, era a segurança na fala, fazia parte da aliança terapêutica que esses profissionais tinham com os atletas, com os pacientes, a palavra de convencimento. E eu estou estudando só fisioterapia, mas eu estou vendo que tem algo muito além do que a técnica que eu estou estudando, entendeu? Então eu dei mais valor a isso, ok? E a Beatriz falou, minhas consultas estão ficando cada vez menos prolixas depois que eu fiz o curso. Pois é, o objetivo da comunicação não é só falar, é ser específico na fala, simples, né, menos caracteres e mais objetivo possível, mais objetivo, tá bom? Vamos lá para o 10º, para fechar a conta aqui. O 10º, ele é inaceitável. Culpar os pacientes pelo fato do tratamento não ter dado certo. Buscar uma justificativa nele, que ele não fez na dose certa o exercício, que ele não fez a técnica certa, por mais que você saiba que isso tem uma influência,
pode não ter sido isso a razão pela qual ele não melhorou. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma tendência nossa quando o paciente volta e fala: eu não segui por causa disso, doeu, foi difícil, ou eu fiz dessa forma e não tinha nada a ver com o que era para ele fazer. E aí a gente vai e fala assim: gente, nossa, ele não fez nada, tipo, culpa dele. Mas não, a culpa foi nossa, na verdade. Bons comunicadores, eles, como a Beatriz falou, são simples, objetivos, bem específicos. Talvez faltou simplicidade, às vezes você complicou demais no que ele tinha para fazer, como a conduta, foi pouco específico. Às vezes faltou uma técnica de comunicação para fazer sentido o que você tinha para transmitir. As pessoas não fazem algo onde elas não enxergam uma razão pela qual ela tem que fazer aquilo. Você já imaginou falar para alguém fazer um exercício que tem dor, sem ela saber que precisa passar pela dor? Então, se você, percebe se você percebe que a pessoa não seguiu, saiba que a sua comunicação poderia ter melhorado. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, claro, a gente tem que melhorar nossa capacidade técnica na profissão, com certeza. O seu olhar tem que estar curioso para quais os pontos você pode melhorar. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes eu passei o exercício certinho para a pessoa, que melhora geralmente quando tem um certo padrão ali de, por exemplo, dor irradiada que centraliza. Isso eu estou falando dentro do método Mackenzie. Mas mesmo sendo certinho, a pessoa não seguiu. E às vezes até piorou de fato. O que aconteceu? Muitas pessoas, eu percebo que a minha comunicação não foi convincente o suficiente. Ou talvez eu não tenha criado uma conexão, uma aliança terapêutica tão forte, que mesmo com dor, mesmo com dúvida, mesmo com incerteza, ela poderia ter seguido se tivesse essa conexão muito forte, essa compreensão da razão pela qual ela teria que fazer isso. Outra coisa que também elimina esses potenciais problemas é reduzir os atritos. Eu chamo lá no curso que é a técnica da antecipação. Quando você antecipa um potencial problema, as pessoas vão te admirar muito, porque ela vai pensar assim: nossa, ela sabe, ou ele sabe o que está falando, ele entende, ele já está me adiantando uma coisa que pode acontecer de errado, e se de fato isso acontecer, a pessoa vai chegar na sua segunda consulta e vai falar assim: dito e feito, o que você falou aconteceu. Aí você vai pensar assim: nossa, ainda bem que eu falei isso. Se eu não tivesse antecipado esse problema, ela teria parado de fazer e ia passar alguns dias com dor, ia voltar desanimada, ia desistir do tratamento. Ou seja, ia ficar insatisfeita, você também insatisfeito, porque poderia ter sido diferente. Então, último ponto crucial, que é um erro inaceitável: não culpe os pacientes pela não melhora, pela piora, ou que seja. Tá? Chame a responsabilidade para você. É tipo um papel de um líder mesmo. O papel de um líder, quando ele vê que algum funcionário ali não está seguindo os princípios da empresa ou uma tarefa proposta, ele chama a responsabilidade para ele. Então, nós somos educadores, nós somos líderes. Eu queria trazer realmente esses 10 pontos para vocês, para fechar essa live aqui com chave de ouro. Primeiro erro, inaceitável. Espero que agora, sabendo disso, vocês não cometam esses erros. E se você que está aqui até o final, assista os erros básicos, que foi a última live que eu fiz. Primeiro erro inaceitável é começar a tratar sem avaliar, sem entender a natureza do problema. O segundo é não ter consultas individuais. Terceiro ponto é ficar alternando profissionais no tratamento. Isso é prejudicial para a satisfação dos pacientes. Quarto ponto, consultas muito curtas. Você consultar com pressa, consultas com a duração pequena. Quinto ponto, ficar mexendo no celular durante a consulta. Sexto ponto, ficar demonstrando insegurança com a sua fala ou com o seu corpo. Sétimo ponto, trazer muitos problemas, mais problemas para os problemas dos pacientes. Gerar efeito nocebo. Cuidado, a gente faz isso sem perceber. Oitavo ponto, querer ficar segurando o paciente, criando dependência
mesmo você percebendo que não vai melhorar. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ou, por exemplo, 3 consultas, se você não está melhorando o paciente, tem alguma coisa errada. Você tem que ser sincero. 9º ponto, aquela fala com superioridade, com soberba, com uma autoridade excessiva. Cuidado. E o 10º ponto, culpar um paciente pelo fato dele não ter melhorado ou seguido o que você tinha proposto. Ok? Como prometido, eu não esqueci, no começo da live eu falei sobre um livro que vai fazer você refletir no seu modelo de negócios sobre como gerar satisfação nos pacientes, que é o jeito Disney de encantar os clientes. Então, o jeito Disney de encantar os clientes. É um livro que me trouxe várias ideias para melhorar pequenos detalhes que fazem muita diferença em qualquer serviço, até na venda de produtos ou serviços, vai fazer você realmente refletir e melhorar o seu modelo de negócios. Gostaria que vocês procurassem algo a respeito. E se você realmente está muito interessado nesse assunto, na quarta-feira eu vou falar mais sobre satisfação dos pacientes. Agora que vocês aprenderam os erros, está na hora de vocês aprenderem como potencializar o que vocês já fazem de bom, ou até começarem a fazer algo que vocês não faziam antes, que vão levar a satisfação e, como consequência, vocês vão faturar mais com isso, né? Melhorar o seu modelo de negócios. Eu agradeço aqui a presença de todos, foi muito, muito bom. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com alguns colegas de profissão e que querem e que buscam melhorar o serviço, que buscam aumentar a satisfação dos pacientes, que é o que todos nós buscamos, né? Valeu, pessoal. Ótimo dia de trabalho.